E nesta sexta-feira, os preços da soja, do milho, do trigo, farelo e principalmente do óleo de soja desabaram na Bolsa de Chicago. A sexta-feira foi bastante agressiva para os mercados, foi bastante agressiva para os futuros das commodities agrícolas de uma forma geral. As soft commodities também cederam na Bolsa de Nova York, mas quem se destacou mesmo foi o complexo soja, com baixas bastante intensas. O mercado foi intensificando esse movimento e terminou o dia com perdas de mais de 30 pontos nos principais vencimentos negociados na Bolsa de Chicago. Claro que isso traz impactos para a formação dos preços no Brasil, mas o que precisamos entender agora é como é que essa situação toda vai transcorrer daqui em diante. Hoje é sexta-feira, os negócios serão retomados só no final da noite do domingo, e é essa pergunta que a gente vai fazer para Aaron Edwards, consultor de mercado do Sistema Manancial, que já está conosco nessa sexta-feira, 26 de julho. Aaron, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo. Depois de uma semana que já foi bastante volátil, trouxe muita notícia, a sexta-feira não foi diferente, não ficou por menos e foi para marcar na história desse mercado, né? Com certeza. Se olhar um horizonte de tempo um pouco maior, começando lá pelo dia 15, a movimentação principal da soja tem sido lateralizada, mas a palavra volátil é muito apropriado. A gente conseguiu uma recuperação no mercado de soja até a média móvel de 20 dias, testou ali, hoje foi o quarto pregão, não conseguiu superar, e para mim a gente está tendo negociação técnica, e dentro dessa faixa técnica não me surpreenderia da gente negociar mais 10 a 15 pontos, inclusive de baixa, começando na semana que vem, mas se nós conseguirmos manter próximo dessa faixa de negociação, não cair muito mais do que uns 10 pontos, 15 pontos no máximo nos principais vencimentos, isso para mim ainda é uma notícia razoavelmente boa para a soja. É um mercado que não está em queda, é um mercado lateralizado. Então, um dia como esse é sempre ruim, seria muito melhor a gente ter 30 pontos de alta. Dito isso, eu acho que o principal fator que aconteceu foi não conseguiu romper um limite técnico, chegou a sexta-feira, incerteza, vamos tirar nessa recuperação que foi acumulada, começando lá um pouco depois do dia 15, né, nos últimos pregões foi acumulada, vamos devolver isso mais próximo dos patamares de preços do meio do mês, e exatamente sendo que começou essa tendência, uma sexta-feira foi feito grande parte desse ajuste só no pregão de hoje. Eu não estou com o sentimento de que isso necessariamente garante mais pressão de baixa no mercado da soja, mas para a gente ter essa convicção no mercado lateralizado, a gente precisa encontrar sustentação logo. Agora, Aaron, o que motivou uma perda tão agressiva como essa? Você citou uma movimentação técnica, mas as notícias foram se combinando ali, algumas informações foram se combinando para que perdas tão agressivas se apresentassem no pregão dessa sexta-feira especificamente. O óleo de soja cedeu de forma bastante intensa, perdeu mais de 5% ali nos primeiros contratos. O que estava ali no radar dos traders para provocar um movimento como esse? O óleo de soja, com certeza, você também falou sobre trigo, falou sobre milho, e a verdade é que os especuladores estabeleceram uma enorme posição vendida, já começando na semana passada, a posição líquida vendida recorde no complexo da soja, próximo de recorde para o milho, e daí a recuperação que a gente viu foi eles reduzindo um pouco dessa pressão de venda, mas sem motivo para sustentação. O quadro fundamentalista da matriz de soja como um todo, ele está bastante pesado, dentro desse contexto de uma matriz de soja pesada, a minha opinião sobre o ajuste de hoje é principalmente especulador que vendeu muito, recomprou um pouco, voltou a vender. Esses ajustes são rápidos, e a gente viu isso com muita clareza. Mas a palavra volatilidade, ela não deixa de ser ruim, e muitas vezes nós temos esses ajustes, muitas vezes baixas e altas são feitas com grandes movimentações de volatilidade.
Então, e inclusive no sentido contrário. Então, movimentações em que você tem... para mim, o que está acontecendo no mercado de soja, eles estão testando para ver se eles conseguem derrubar esse mercado de soja mais. Talvez vão conseguir, os especuladores eu estou falando, talvez vão conseguir continuar derrubando o complexo da soja, talvez nós temos mais 1 ou 2 meses de queda, isso é o pior pesadelo de produtores, mas a negociação de hoje, para mim, não convence ainda. Eu ainda não estou convencido que a gente vai ter esse sell-off, essa pressão de venda. A minha opinião sobre o pregão de hoje é que é principalmente capital especulativo tentando pressionar o mercado. Agora, Aaron, você cita essa tentativa dos especuladores de derrubarem o mercado um pouco mais. Tivemos o agosto voltando para casa ali de pouco mais de $10,70, o novembro, que é referência para a nova safra americana, voltando para perto de 10,40, 10,45. O que esses patamares significam efetivamente para o mercado? Que níveis eles podem testar, principalmente o novembro, que é o contrato mais negociado agora, né, Aaron? Que vai servir, claro, de referência para formar preços para a safra nova do Brasil também. Como é que a gente olha para esses patamares? Que sinais eles trazem para o mercado? E se eles, né, sentirem uma pressão maior, até quanto eles podem descer? Esse é um excelente debate, um excelente ponto de vista, e eu vou só falar 2 lados dessa moeda, tá? Tem quem diz que o preço vai voltar para o preço que era. Então, se tinha soja de 7, 8, 9 dólares, vai ter de novo. Por vários anos, de 2015 até a arrancada de preço no segundo semestre de 2020, por um período aí de mais ou menos 5 anos, esse patamar de preço acima de 10 dólares, próximo de 10,50, era um mercado para se vender. Isso era um bom preço. Então, tem uma linha de pensamento que fala, ainda estamos com um patamar de preços altos, ainda precisamos ajustar, e 10,50 vai ser um baita preço, a gente vai voltar a ver soja de 9, 9,50, 10, isso vai acontecer. Existe essa linha de pensamento. Existe outra linha de pensamento que fala, toda vez que você tem um patamar de preço calibrado para cima, como nós tivemos, e ele desce, ele estabelece um piso e uma faixa de negociação mais alta em função da inflação e tudo mais. Então, sim, eu concordo que nós estamos num cenário baixista, um mercado de soja pesado, mas a minha tendência é a concordar mais com essa segunda escola de pensamento, até porque nós vimos uma posição vendida recorde recentemente na matriz de soja pelos especuladores, e o patamar de preço não era 7,50 ou 8 dólares, 8,50. O patamar ainda estava acima dos 10 dólares. Então, é possível que derrube, tudo sempre é possível, mas a minha tendência é pensar que talvez a esperança, mas a minha opinião é que nós estamos procurando, durante essa safra, digamos, entre agora, agosto, setembro, nós estamos procurando o que muito provavelmente vai ser o limite inferior de uma faixa de negociação que nós vamos negociar enquanto nós estamos com esse cenário de excedentes de oferta de soja. Talvez não seja o caso, mas a minha esperança e minha opinião é que muito provavelmente as baixas das próximas 8 a 10 semanas muito provavelmente vão se concretizar como baixas de oportunidades de compra ao longo dos anos em que nós temos muita soja no mundo. O mercado é cíclico, vai chegar algum momento no futuro que tem falta novamente e preços altos novamente, mas dentro de uma faixa de negociação dá para trabalhar. E se o limite de baixo dessa faixa é 10 e alguma coisa, é bem melhor do que o limite de baixo dessa faixa ser 8 e alguma coisa, mas no momento estou acompanhando muito de perto, estou torcendo para a gente ficar acima dos 10,30, 10,40, e para o calendário passar até a gente começar a ver colheitadeiro rodando nos Estados Unidos. Bom, então, fundamentalmente, a gente tem
uma parte, ou pelo menos desse cenário fundamental, ela justifica também uma pressão ainda persistente sobre as cotações em Chicago, quando você fala sobre esses excedentes de soja, né, Aaron? Sim, o peso sobre o mercado da soja é em função do excedente fundamentalista. Mas se Sim. você tirasse os especuladores de Chicago do mercado hoje, o preço subiria. Então, só para deixar claro, o longo prazo da soja está pesado, a causa é fundamentalista. Mas o pregão de hoje, dessa pressão pontual, são os especuladores tentando achar o fundo do poço. E a minha esperança é que a gente consegue manter um mercado lateralizado acima dos $10 e chegar na safra americana, porque, se for o caso, provavelmente nós estamos falando de uma nova faixa de negociação e essa nova faixa de negociação tem um piso mais alto do que antes, do que o piso lá atrás em 2015, 16, 17, 18, Sim. 20. Não é garantia ainda, mas essa é a minha esperança e, por hora, eu ainda acho possível. Aaron, quando a gente olha para um movimento como esse, ele podendo se estender, ele atrai mais demanda pela soja norte-americana, uma baixa como essa tão agressiva. Os compradores vão olhar com outros olhos para o mercado nos Estados Unidos e podem se atrair por esses preços e concentrar um pouco mais de compras. Essa semana, nós vimos o USDA anunciar uma venda ontem de mais de 260 mil toneladas. As vendas semanais para a exportação da soja 24 a 25 dos Estados Unidos também vieram melhores do que em semanas anteriores. Isso é reflexo dessa pressão de Chicago ou por conta da dinâmica que o mercado assumiu e das informações que o mercado tem nesse momento, esse movimento de hoje, ele não tem tanto impacto assim entre os compradores? Não, eu concordo. Tem impacto, sim. A tua fala é muito coerente, inclusive comprovado, como você falou. Na minha opinião, se você é um comprador de soja, eu não estou falando adoidado, agressivo para o ano todo, mas esse é o momento, na minha opinião, de você acumular compras. É uma oportunidade de você estar ampliando seus estoques. Não vai ter nova oferta de soja no Brasil até a próxima safra. Os Estados Exato. Unidos ainda tem soja, vai ter soja chegando, sim, mas o patamar de preço para muitos produtores não é rentável. Então, eles vão vender com prejuízo, talvez, mas talvez o mercado vai ter que trabalhar um pouco, vai ter que recuperar um pouco para conseguir tirar essa soja da mão do produtor norte-americano. Então, tem vários fatores para mim, e o principal deles é o fato que os especuladores estão com uma posição vendida tão grande, mas tem vários fatores para mim que apontam que esse é um mercado mais para ser comprado do que para ser vendido. O que torna essa leitura um pouco difícil é que ainda tem várias semanas antes do que tradicionalmente nós temos as baixas da safra. Então, é possível que nós tenhamos um mercado escorregando para baixo ainda o resto de julho e agosto e até entrar setembro, e isso seria um cenário muito ruim de mais baixas. É possível, mas eu tenho minhas dúvidas e a minha esperança é um mercado mais lateralizado, e nesse sentido é um mercado, na minha opinião, para o comprador estar aproveitando bem mais do que para o vendedor. E sim, isso vai uma boa oportunidade para o comprador, traz demanda. Eu te perguntei isso, Aaron, porque como nós tivemos essa semana de uma demanda um pouco mais presente no mercado americano, eu queria entender como isso impacta para os compradores, não só ao olhar para a soja dos Estados Unidos, mas também para a soja do Brasil, que vinha até esse momento mais competitiva do que a americana. Como é que a gente vai encerrando a semana também para a soja brasileira diante desse cenário que você está descrevendo para nós? Eu não, de toda a soja no mundo, por assim dizer, que precisa ser vendida, a minha opinião é que, por mais alguns meses, quem está com a posição mais privilegiada é quem tem soja disponível no Brasil, safra 24, porque entre o prêmio e o câmbio e Chicago, eu acho que o mercado vai ser gentil
de todos os mercados de soja, vai ser o mais gentil com quem tem soja disponível no Brasil, tanto para consumo interno brasileiro, quanto para exportação brasileira, quanto o câmbio também pode ajudar, e tem ajudado, né? Está trazendo oportunidades. Então, entre câmbio, prêmio e Chicago, o soja disponível no Brasil, para mim, é a soja que tem mais chance de ter um preço robusto. O mercado a competitividade entre a soja norte-americana e a soja brasileira, para mim, isso vai ser uma queda de braços que a gente vai continuar vendo entre agora e a chegada da safra norte-americana. Talvez nós estejamos testemunhando um momento de uma retomada de tendências como era antes de 2018, em que os Estados Unidos exportam muito próximo da safra norte-americana e no fim do ano, e depois, quando chega a safra brasileira, o Brasil exporta muito. É possível que nós estamos voltando para esse padrão mais regular a partir desse ano, mas eu acho que vai continuar essa queda de braço entre exportação de soja dos Estados Unidos e exportação de soja do Brasil. Eu acho que essa narrativa vai continuar bastante acirrado pelo resto do ano. Quando chegar a próxima safra de soja brasileiro, aí eu acho que não tem dúvida que o Brasil deve ser competitivo por vários fatores, mas entre agora e o fim do ano, eu acho que vai ser disputada essa competição entre soja americana e soja brasileira. E, Aaron, antes da gente falar um pouquinho mais do mercado nacional, qual tem sido a sua avaliação? Você percorreu alguns estados produtores, né? Está nos Estados Unidos, qual tem sido a sua avaliação até esse momento da safra 2024-25? Quais são as suas perspectivas para essa nova temporada que está em desenvolvimento? A fala tradicional de mercado é que a soja norte-americana é garantida em agosto. Então, ainda não é agosto, tem uma frente de calor que poderia afetar, tem a possibilidade de uma quebra ainda, seria a redução de produtividade em função, na fase de enchimento de grãos, que pode ter produtividade reduzida. Então, ainda não está garantido a soja, mas é muito difícil torcer para uma quebra de safra em agosto. Pode acontecer, por isso que a gente mantém o mercado sustentável, mas o mercado hoje não está muito preocupado com isso e por isso caiu. Agora, de 12 em 12 horas é rodado as previsões climáticas. Se abriu o mercado domingo à noite com uma previsão diferente, de mais calor, mais seca, algo diferente, um agosto mais comprometedor nos Estados Unidos, a gente pode retomar esses 20 a 30 pontos rapidamente. Então, ainda tem incertezas. A minha esperança é que eu não antecipo não antecipo uma quebra de produtividade nos Estados Unidos grande o suficiente para causar nenhum choque no quadro de oferta e demanda de longo prazo. Mas eu acho muito possível a gente ter incerteza suficiente sobre a soja norte-americana para manter o mercado pelo menos lateralizado, e o mercado lateralizado acima dos 10 é um mercado que nos traz mais esperança de vender novamente a 11, 11,5, próximo de 12, patamares de preço melhores. E, Aaron, como é que essa semana, e em especial essa sexta-feira, impactaram sobre a formação de preços aqui no Brasil, haja vistas que nós temos um dólar que voltou a superar os R$ 5,60, hoje fechando, vai terminar o dia com 5,66. Esse movimento de alta foi bem mais tímido do que as baixas se apresentaram em Chicago, mas ainda assim, nós temos um impacto que para a formação de preços no Brasil ainda é limitado com essas quedas em Chicago? Eu ainda continuo, eu sempre sou a favor de vender grão soja disponível na temporada de venda. A temporada de venda ainda está pela frente. Então, se você vende simplesmente reais por saca e quer a um preço simples, a minha opinião é que um preço sustentado e possivelmente mais alto ainda é muito possível. Então, eu não sou pessimista em relação ao patamar de preço. Dito isso, se você administra
câmbio premium e Chicago separadamente, momentos como o atual são momentos de oportunidade de você travar câmbio, oportunidade de você travar premium, de você deixar Chicago em aberto, mas travar as outras pontas. Então, se você trava separadamente os componentes, tem motivo de você estar tomando ação essa semana, na minha opinião. Se trava tudo junto e vende reais por saca, eu não estou desesperado pensando que as oportunidades de venda terminaram. Isso não quer dizer que não precisa vender nunca, mas eu ainda acho que a gente pode ter um mercado pelo menos sustentado no mercado físico do Brasil de soja. Agora, Aaron, como é que tem sido o comportamento de produtores americanos e produtores brasileiros nesse contexto? Como é que você também tem avaliado esse posicionamento dos produtores nesse mercado, que tem ali uma demanda ainda presente, mas todo mundo questionando, né? Para onde vai a demanda chinesa, como eles vão se comportar, como eles vão. Você falou que a gente pode voltar, né, a uma dinâmica que nós vimos há algum tempo, né, quando nós tínhamos ali uma divisão bastante clara de quando vendiam os americanos, quando vendiam os brasileiros. Como é que você está entendendo o posicionamento desses dois produtores, que são os maiores comercializadores de soja ali do planeta, né? Como é que eles estão se comportando nesse cenário? Olha, sem sombra de dúvida, é um ano muito desafiador, né? Tanto para produtores nos Estados Unidos quanto para produtores no Brasil. Um ano extremamente difícil. Toda vez que nós tivemos, né, vários anos de preços altos, esses preços em queda, essa movimentação sempre é difícil. É difícil administrar. Dito isso, o preço de venda de produtores, a qualidade da comercialização, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, tem os dois extremos, ou tem produtores norte-americanos que venderam bem, que estão reclamando do preço, mas financeiramente estáveis e confortáveis, e vão ter lucro esse ano, e tem muitos produtores norte-americanos que vão ter muita dificuldade de se manter na atividade financeiramente falando. E mesmo para produtores no Brasil, tem produtores que estão em uma posição de comercialização mais confortável, e tem outros produtores que estão em uma posição financeiramente falando e de comercialização bastante instável, bastante precária, bastante difícil de administrar. Então, mercados com margens mais apertadas e oportunidades de preço mais escassas, a comercialização se torna ainda mais importante. Isso é verdade nos Estados Unidos, é verdade no Brasil. Aaron, tem uma pergunta aqui para você, do André Morato Faria, que te pergunta o seguinte, ó: houve melhora nas previsões de tempo para os próximos dias nos Estados Unidos? Como é que a condição climática está entrando na sua análise, Aaron? Sim, teve a previsão melhorou e os especuladores voltaram a vender. Agora, é sexta-feira, então vai rodar mercado. O clima não para o final de semana, mas o mercado para. Então, se o clima de fato for melhor, é o que nós esperamos. Se o clima piorar, seria o inesperado e traria uma elevação de preços. Então, continua sendo a minha opinião que se nós conseguirmos pelo menos manter o mercado lateralizado, e se o clima trazer pelo menos um pouco de incerteza, isso é muito possível, isso já é um bom sinal. Um mercado de soja que está lateralizado em vez de queda ao longo do mês de agosto é bom para o patamar de preço. Hoje, a minha opinião é que isso ainda é muito possível. O que vai ser o clima semana que vem? Essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Ainda estamos em um weather market, no mercado climático. Ainda é importante acompanhar o clima antes da abertura de domingo à noite.
É verdade. Aaron, eu quero muito te agradecer pela companhia num dia tão, né, tão intenso para os mercados. Quero agradecer pela sua análise, mas principalmente pela tranquilidade, pela serenidade que você traz para a nossa audiência, né, de que podemos ver esse mercado voltar a caminhar de forma lateralizada. Tem motivos e tem cenário para isso. Tem ainda uma safra americana para terminar de se concluir, né? Então, tudo ainda está meio em aberto. Então, quero muito te agradecer, principalmente por trazer serenidade para essa sexta-feira aqui para a nossa audiência. Vamos ver como é que o clima vai se comportar durante o final de semana e ver como é que o mercado reabre no domingo para a gente entender para onde vão esses negócios, né? Muito obrigada. Perfeito. Até a próxima. Se precisar de desespero, a gente deixa para a semana que vem. É verdade. Vamos ver o que vai acontecer. Aí a gente se desespera, né, Aaron? Exatamente, exatamente. Meu amigo, um ótimo final de semana para você. Até a próxima. Um abraço. Até depois. Abraço. Até mais. Tchau, tchau. Bom, senhoras e senhores, é óbvio que a sexta-feira pregou um baita susto na gente, né? Então, os mercados começaram a intensificar essas perdas, mas o Aaron é bastante, como eu falei, né, bastante lúcido e sereno na sua análise, quando ele diz: o mercado tem espaço para voltar a ficar lateralizado. O clima pode trazer ainda alguns sinais de alerta, alguma incerteza para a safra americana, a demanda está melhorando ali nos Estados Unidos e pode voltar para uma dinâmica ali de 2018, 2019, quando a gente tinha uma visão clara do comércio de soja, né? Um tempo para o Brasil, um tempo para os Estados Unidos. Então, esses fatores eles vão, né, em algum momento, se sobrepor ao movimento especulativo, que foi o movimento de hoje, uma movimentação técnica, e o Aaron fala, os especuladores estão testando esse mercado, na análise dele, testando até onde esse mercado pode ir, até onde pode cair. Então ficou bastante evidente esse movimento, né? E a gente, claro, vai acompanhar tudo aqui no Notícias Agrícolas. O impacto para os preços no Brasil também, evidentemente, apareceu. Enquanto o Chicago perdeu 4% nessa sexta-feira entre os futuros da soja, nós tivemos uma pequena alta de 0,2% no movimento do dólar frente ao real. O dólar vai fechando a semana com R$ 5,66 e os prêmios estão positivos aqui no Brasil. Então, toda essa movimentação está em andamento e, claro, tem impacto para o mercado brasileiro, mas de forma um pouco mais contida. Vejamos como que no domingo à noite o mercado vai reabrir os seus negócios, observando como se comportou o clima no final de semana, enfim, tudo que está previsto para aparecer ainda nesses próximos dias. Estamos monitorando, estamos acompanhando. Na Bolsa de Chicago, nessa sexta-feira, os futuros da soja fecharam com o agosto valendo $10,77 por bushel, o setembro $10,42, o novembro $10,48, o janeiro $10,64. Percebam que no vencimento um pouquinho mais alongado, ali no período da entre-safra, quando vai começar a chegar a soja brasileira ao mercado, nós temos, né, preços mais altos do que a referência para a safra americana, que é o novembro, num spread ali de quase 20 centavos. As baixas variaram de 29,75 a 38,5 pontos. Esses 38,5 pontos foram perdidos no contrato agosto, que é o mercado à vista, o spot nesse momento para a soja. No milho, as perdas também variaram entre 10,5 e 11,5 pontos nos contratos mais negociados. O setembro fecha com $3,94. O dezembro, $4,10. O março, $4,24. E o maio, 25, $4,35 por bushel. Para fechar, no trigo, são $5,23 por bushel no contrato de setembro, 14 pontos, mais 25 de queda. O dezembro, $5,48, perdendo 14 pontos. O março, $5,69, 13 pontos mais 75 de baixa. E o maio, $5,81, caindo 13 pontos e meio. Somente na sessão desta sexta-feira. Ainda bem que acabou. Vejamos como é que os negócios se retomam ali no domingo à noite, como seguem na próxima semana. O mercado continua sendo o foco central da nossa produção aqui no Notícias Agrícolas, para te ajudar, claro, a garantir boas informações e tomar boas decisões. Um ótimo final de semana para você. A gente se vê segunda-feira novamente. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.